Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um Cidade Aberta, recebendo hoje um convidado como sempre ilustre, com muitas informações, um homem procurado para vários empregos e parece que agora só quer ficar mais na boa, que nem diz a minha filha, né? E temos aqui hoje uma promessa de muito tempo, que aqui diz assim, ó, Fundação Bradesco. Mas o que quer dizer Fundação Bradesco, esse banquinho, né? Produzido pelos alunos da Fundação Bradesco, na primeira escola do Bradesco, em Conceição do Araguaia, lá em cima, né? Esse banquinho aqui tem história. Sinhac, então, prefeito em 1985, foi a São Paulo buscar agências bancárias. Conseguiu duas uma vez só, né, Sinhac? Bradesco e Itaú. Então, o Bradesco, na época, tinha como de praxe presentear o prefeito da época com uma lembrança da Fundação Bradesco. E pelo jeito a lembrança está durando 35 anos, vai para 36 já. Assim, o teu oi inicial aqui na nossa câmera. Em primeiro lugar, prazer poder estar aqui, com a licença de todos. Depois, quando eu sair, eu vou usar máscara. É isso aí. Dizer que é um prazer poder estar aqui. E nós comentamos na outra oportunidade que nós tínhamos esse banco, essa miniatura dessa homenagem que foi me endereçada quando o prefeito da cidade. E você como o primeiro gerente do Banco Bradesco. Então, eu fiz ela entrega. Nós tínhamos até cabelo preto, você lembra? É verdade, mas há muitos anos, né? Quantos anos já? Vai para 36 já, Sinhac. 36 anos. O tempo passa, né? Ainda bem que estamos vivos. Exatamente, né? E tu, no começo, falou de vamos continuar com a máscara, e parece que vamos continuar por muito tempo, né, Sinhac? Isso é uma... essa é a tendência. Agora, eu entendo que em locais livres, praças, na rua, sem aglomeração, não haveria necessidade de usar. Essa é a minha opinião, por respeito. Agora, no restaurante, nos bancos, né? Nas casas lotéricas, onde existe aglomerado de pessoas, eu acho que tem que usar e nós vamos usar muitos anos, essa é a minha opinião. Agora, podia na praça, no jardim, caminhando na rua, andar de máscara, o cara fazendo exercício, a pessoa fazendo exercício na academia de máscara, isso não tem condições. O que precisa a gente ter um pouco de cuidado, mas nós vamos ainda levar um bom tempo com a máscara. Essas variantes que está vindo aí, por mais que a ciência evoluiu, não conseguimos ainda dominar isso, né, Sinhac? Mas diz que essa está vindo, mas muito devagar. Não será, não sou eu que estou dizendo, os especialistas comentam, não será da velocidade da anterior. Até porque de muitas vacinas, umas boas, outras acham que não é. O importante é fazer a vacina, né? Sem dúvida. Eu fiz e agora estão Coronavac, né? E agora estão anunciando que nós devemos fazer por causa da nossa idade, fazer mais uma. Mas tudo bem, se vier a vacina, vamos fazer e vamos respeitar, né? Vamos ter esse controle, como sempre. Mas eu entendo que na rua, no jardim, na praça, na caminhada, não haveria necessidade de usar. Um pouco mais livre, né? Lógico, num contato pessoal, aí sim, né? Sim. E tu sabe que é uma coisa que todo mundo comenta, né? Que com a máscara a gente evitou os resfriados, inclusive, né? Dificilmente vê alguém gripado hoje, né? Sim. É verdade, né? É verdade. Até porque o nosso clima aqui é complicado. Muito complicado isso. Né? Neve numa semana. É uma loucura o que está acontecendo. Tu pegou a neve aqui ou estava fora? Eu cheguei na sexta-feira e na segunda, na terça-feira, quarta-feira teve a neve. Quer dizer, veio frio mesmo. Enfrentamos o gelo mesmo. Mas foi uma bela paisagem, né? Uma boa história de Farroupilha. Difícil ver no Brasil isso. Né? Então foi bom a gente ver isso e pena que os meus netos estão lá em Brasília, não puderam. Lá não chega, né? Não. Por enquanto não. Mandamos umas informações para eles, né? A gente filmou e mandou, né? A filha continua firme lá? Sim, todos os filhos estão lá, meus filhos, meus netos lá. Minha filha quer falar da Ângela, né? Que tinha sido indicada candidata a ministra, mas ela está bem, ela está no escritório dela, trabalhando muito, né? E a gente está com saudade deles, né? A gente não chegou a comentar sobre candidata a ministra. Não? Não? Opa, isso é uma novidade para a maioria aqui que não... Não, mas eu acho que nós tínhamos conversado. Talvez na Espaço tu comentou. A Ângela, a minha filha, estava na lista tríplice
para ser escolhida ministra do Superior Tribunal Eleitoral, né? E ela foi votada lá no ministro do Supremo. Ela foi a mais votada, teve uma votação que ela fez os 11 votos dos ministros. Poxa vida. E uma outra votação ela fez 9, né? Mas ela estava muito bem posicionada. Ocorre o seguinte, que entre as 3 mulheres que estavam sendo indicadas, 3 advogadas, uma delas foi advogada do presidente da Câmara. E a minha filha comentou o assunto, diz, olha, pai, é difícil porque o governo precisa do apoio na votação dos projetos e certamente será esta a indicada. Não deu outra, ela acertou na mosca, mas ela está muito satisfeita, né, de ser lembrada. E o fato de ser indicada é um peso, né? Não é qualquer um, né? É disputar o Oscar. Praticamente, né? Que está lá na lista, né? Sim, sim. Mas ela é muito jovem, e tem o futuro pela frente, e ela está muito satisfeita, ela está trabalhando no escritório dela, aumentou o número de pessoas, de processos lá para ela trabalhar, então ela está muito feliz. Imagina. Eu disse, minha filha tem futuro aí pela frente, muito jovem, mas ela é muito inteligente. Ela é inteligente porque ela é filha da mãe dela. Olha, Modeste, é a soma dos DNA, né? Assim, é um DNA bom e a experiência, né? Ela já está há quanto tempo lá nessa lida aí? Nós fomos para Brasília em 95. Ela terminou, ela foi fazendo o 2º grau, depois ela fez vestibular, fez a faculdade e foi trabalhar como estagiária do ex-ministro Rui Rosado de Aguiar. Né, casualmente, farroupilense? O Rui. O Rui. E aí ela foi estagiária, depois ela foi convidada para ir num escritório, acabou se especializando em direito eleitoral. Ela montou o escritório dela. Em Brasília, que é a capital. O Brasília é um mercado que existe lá em Brasília, poucos profissionais qualificados nesta área. Olha só. Então ela entrou numa área muito boa de trabalhar, e ela é muito inteligente, né? Porque a minha filha estuda bastante, né? É isso aí, estuda, né? conhece. Imagina. E ela já fez defesa no Supremo também, defendeu o processo, né? Presencial, quando podia, né? Mas a gente vai torcer para eles, afinal de contas, a gente tem, deixando os filhos. E o Sinhac, agora que se afastou da última empresa que estava trabalhando, né? Continua em Farroupilha? Qual é a tua ideia? Já tem uma definição ou ainda está meio... Não, eu tenho que ficar aqui, né? Eu tenho a minha sogra que está com 94 anos, o meu cunhado também estava doente, estava no hospital, conseguiu sair hoje, e a gente tem vínculo aqui, né? Sim, é a base, a maior amizade aqui também, né? E tem todos os netos e os filhos em Brasília, então será agora Farroupilha, Brasília, Brasília, Farroupilha, mas agora nós estamos ficando um tempo aqui, né? Até para dar apoio para a sogra. E, na medida do possível, a gente vai viajar. Eu, por exemplo, segunda-feira já estou retornando para Florianópolis, tenho que assinar a última documentação. Ainda para trás. Ainda fica Tenho alguma coisa. 2 reuniões com 2 empresas que estão tentando me contratar para prestar serviço. E ainda ontem eu recebi um outro convite muito especial para trabalhar numa empresa na área do setor elétrico, no setor privado. Mas eu não posso, eu tenho que respeitar a quarentena. Tem isso aí. Mas assim mesmo eu não vou aceitar, porque o último convite, o anterior que eu recebi foi para ser diretor da CE Geração, todas as usinas elétricas da CE, que já venderam. A CE Distribuidora, que para os senhores entenderem, a distribuidora é aquela que já foi vendida. E a CE Transmissora também foi vendida, mas será repassado para a empresa que comprou agora dentro de 40 dias. E a última empresa a ser o governo do estado vender é a CE Geradora. E eu fui convidado pelo representar a Eletrobras, pelo presidente da Eletrosul, e eu agradeci muito, mas eu acho que vamos deixar para outros. Eu tenho
Sua contribuição já foi dada ali. Eu acho que sim. Para pegar esses pepinos meio grandes, ele já não vale mais a pena, né, assim, que é muita incomodação, né? Eu acho que a empresa que eu dirigi, a Fronteira Oeste, foi um grande desafio. Foi uma questão, empreendimento todo ele com dificuldade. Pegou parado o negócio, né? Parado, com uma dívida de 35 milhões e retomar 3, estavam tocando obra sem previsão orçamentária, tive que parar tudo e tentar arrumar recurso e graças a Deus nós chegamos até onde nós chegamos. Eu entreguei a empresa com 18 milhões em caixa, de 35 de dívida, 18. E por isso que ficou uma marca para mim, até para a minha equipe, para os nossos funcionários, que a gente conseguiu formar uma equipe qualificada, coesa e que produziu, trabalhou muito bem. Só basta dizer que eu recebi uma homenagem no final, que foi, eu considero, uma das melhores homenagens que eu recebi até hoje. Olha só, que bacana, né? Trazer a próxima vez essa homenagem para nós ler aqui. Né? Vou trazer. Realmente... É uma satisfação, né, assim, terminar um trabalho assim com esse êxito, né, e depois ser procurado como tu está sendo, né, tu me falou ali anteriormente, teve mais de 4 convites, então isso é um reconhecimento do teu trabalho, né? É verdade, mas acontece o seguinte, que existe, sinceramente, eu continuo aprendendo, não sou melhor do que ninguém. Mas tem experiência. Eu conheço as minhas limitações, graças a Deus eu tenho experiência. O que as empresas estão procurando hoje? Estão procurando o equilíbrio entre os profissionais que estão saindo da faculdade, que estão com todo o gás, e as pessoas de mais idade que têm experiência em negócios, em atividades. Então, esse é o caminho hoje que as grandes empresas e médias empresas estão assumindo. Vem o jovem, recém-formado, com muito gás, com muita vontade, atualizado naturalmente, também, né? Conhecimento, moderno, né? Mas tem a parte de outras pessoas que é aquele que é o ponto de equilíbrio entre a juventude para fazer com que a empresa realmente ela não mude o seu rumo. Para não mudar o rumo, para não fracassar, nós temos que ter essas qualidades dentro da empresa. Fazer ou das empresas. Equilíbrio entre o conhecimento da inovação e a experiência, né? E a experiência. Porque experiência ninguém tira, né, senhor? E continuo aprendendo. Eu acho que é a melhor escola que tem. Não existe escola melhor. Eu venho do setor privado, fui para o setor público, fui para uma estatal, né? Passei pela vida pública, Câmara Federal, Prefeitura, e o último teste foi dessa empresa, que foi realmente um grande desafio. Né? Imagina. Um belo desafio e que nós todos vencemos. Né? E a equipe foi muito qualificada e muito unida, né? Esse trabalho que tem que ser feito pelos gestores. Se você não tiver uma boa gestão, um bom entendimento, no momento difícil você tem que ter o saber da decisão. É isso aí. O problema das estatais e das empresas públicas é exatamente isso. Fica enrolando, reunião aqui, reunião lá, traz um, traz outro, e a sem coisa decisão. não anda. Eu tive a felicidade de comandar essa equipe com determinação. Mudei a rota quando eu cheguei, mas trazendo todos os engenheiros, os gerentes, todo mundo, contabilidade, para uma discussão e nós traçamos o futuro. Esse é o caminho e não se muda mais. Isso aí. Então, por isso que deu certo. Deu certo, é isso aí. E o erro das estatais é exatamente essa falta de decisão. E hoje... Então, as estatais, tem algumas que devem ser vendidas realmente, não tem mais futuro. Não tem, né? Não. Porque não adianta, a estatal, ela não tem dono, né? As pessoas que estão lidando acham que não tem dono, mas nós somos o dono, né? É lá que está o nosso dinheiro. Estatal, os donos é o povo brasileiro. Agora, o alto salário, a baixa produtividade, eu não estou falando de todos, hein? Claro. A baixa produtividade é a desgraça das estatais. E, de modo geral, o setor público, né? Não vamos longe. Nós temos tem administrações municipais que estão indo bem, que a equipe está unida, outras não dá certo. Né? Esse trabalho que deve ter muito cuidado, né?
Afinal de contas, cada um tem que ter a sua responsabilidade. Se eu estou sentado nessa cadeira, eu tenho um papel a cumprir. Eu tenho que fazer uma prestação de contas à sociedade no final do dia, porque é ela que me paga, é o povo que me paga o salário. Então, isso sim tem que ser bem analisado. E eu quero abrir um parênteses aqui para cumprimentar o prefeito e o vice, que realmente eles estão, com toda essa dificuldade, estão com uma equipe muito coesa. E tá, na minha opinião, claro, com dificuldade, está dando certo. Que bom, né? Será que eu acho que assim, pela tua experiência e a minha de idade, né, a gente nunca passou por um momento tão conturbado como está hoje o Brasil, né? Mesmo naqueles anos lá de 64, que os militares tomaram, que o próprio MDB era a grande oposição da época, né? MDB e Arena. Exato, né? Então tinha toda aquela oposição, aquela vontade de, né, tá aí a Constituinte que foi feito num momento e depois nunca mais se mexeu como tinha que mexer na raiz, né? Tu não acha que nós estamos passando por um momento meio perigoso? Não corremos o risco de ser uma Argentina amanhã, Siak? Nós estamos atravessando um momento, na minha opinião, muito preocupante, muito triste. A gente não imaginava que fôssemos chegar nessa situação. Com a chegada do Bolsonaro, e a gente tinha essa expectativa, e temos ainda, eu continuo tendo, de eliminar a corrupção, o roubo, o escândalo que nós tivemos no passado, a vergonha que foi no governo Lula, da Dilma, a vergonha do envolvimento de ministros, de deputados, senadores, de todos os partidos, hein? De todos. Fique claro, inclusive do meu partido. Sim. Isso aí foi um momento muito triste naquela época, mas nós tínhamos essa expectativa dessa chegada de um novo governo, foi do Bolsonaro, e ele tentou fazer o que é possível, etc. Só que ele é um trapalhão, ele é assim mesmo, foi meu colega na Câmara. E é que ele provoca também a oposição. E ele, para poder governar e aprovar os projetos, acabou chamando o Centrão para o governo. Isso é muito triste. Mas, além disso, esse disque entre o Supremo, a Câmara e o Senado e o Poder Executivo, eu não assisti nunca. Eu nunca assisti isso. Tinha um respeito entre as partes, né? Sim, mas também o Supremo eram magistrados intocáveis. Me lembro, Paulo de Souza Pinto, né? Mas, os caras só top, né? Ele foi senador pelo MDB, mas quando ele foi escolhido ministro, ele simplesmente separou, não sou mais de partido nenhum, eu tenho que analisar a legislação, a Constituição brasileira, eu tenho que defender a Constituição brasileira. E todos os ministros foram assim. Sim. Agora até o governo do PT. Até o governo do Lula. O Lula põe lá advogados do partido, meu Deus do céu. Para proteger o quê? Proteger ladrão? A gente não pode nem falar mais. A gente não tem mais liberdade porque está sujeito a alguém mandar uma fita lá. Não, porque é isso. Roberto Jefferson, Sérgio Reis, o próprio deputado lá. Como é que um ministro manda prender sem promotoria, sem nada, né? Isso é muito triste. Agora, também nós temos que ter limite. Eu acho que tem algumas coisas, mas esse limite devia ser para todos. Deveria ser para todos. Inclusive o presidente, né? Chama ele de tudo, né? Exatamente. Então nós temos que responsabilizar quem acusa o presidente. Quem acusou, disse, não, erraram a facada, devia ter matado o cara. O Zé Dirceu disse ontem, apareceu tem que chamar o Zé Dirceu e recolher para o xadrez. Que é um presidiário, né? É um presidiário. Ele e a turma dele. Né? Agora, que nós estamos atravessando um momento muito preocupante, muito difícil, e nós temos que rezar para que dê certo, que continue. Eu acho que o impeachment do Bolsonaro não vem, mas a desgraça é que nós temos o maior ladrão da história do Brasil, o maior ladrão é o Lula e a sua equipe. Já está comprovado. E está solto. Isentaram o homem. Mas quem soltou ele? É aquela turma do Supremo, né? Que indicado por ele, né? Exatamente, mas então está tudo envolvido, tudo se protege, é uma coisa muito triste. Está dominado o Brasil pelo STF hoje. Isso, e o que nós vamos pensar na nossa juventude e no nosso futuro? E o que tu acha do dia 7 de setembro agora? O movimento vai para a rua mesmo? Sim, porque eu acho que deve ir para a rua, dentro da ordem. Sem quebra-quebra, porque quando eles saíram esses dias em São Paulo, andaram
quebrando vitrine de banco, não sei o que sim, fizeram daí, lá, daí os malucos. Sim, daí é os de camisa vermelha. E outra. E ninguém é responsabilizado. Aí não dá nada. Responsabiliza o pessoal, recolha, tem filme, Sim, recolha, sabe quem é, né? Vamos comprar esse patrimônio. Não, simplesmente assim. Agora, qualquer indício de qualquer ameaça da outra turma, do governo, e então começa, não, então não dá nem para falar mais. Não, e tu viu o triste que saiu na última decisão do STF de bloquear os recursos que eles tinham nas redes sociais. Às vezes, quem tinha um canal de muita monetização, o dinheiro, agora estão confiscando dinheiro. Mas onde é que nós vamos chegar, Siak? É de chorar. Não. Nem no pior período militar não teve isso. Entende, mas no período militar tinha disciplina. Total. Tinha disciplina. Quem era terrorista ia atrás, né? Claro, mas os bandidos tinham que ser presos. Assaltante de banco. Exato, a Dilma. Assaltante de banco. O Zé Disseu, que trocou até o rosto para ser não reconhecido. Né? Mas não tem nem dúvida. Agora, mas nós estamos vivendo numa fase... E realmente, assim, tu acha que é difícil o impeachment do Bolsonaro em função do Centrão, que tem um apoio dele? Não, eu acho que nem o Centrão. Eu acho que o Centrão veio para apoiar o governo, mas não há condições, não há argumento para a cassação do Bolsonaro. Qual é o argumento? Qual é o argumento forte que ele tem? A CPI disse que ele era, como é que é? A CPI tem que prender todos os elementos da CPI, que tudo corrupto, cheio de processos. Sim, 40 processos tinha um lá, né? Mas não tem cabimento. Não, é uma coisa assim que tu vai, como é que tu vai explicar isso para um outro país? Mas eu quero dizer para você, infelizmente a grande imprensa que acabou a mamata, Rede Globo e Companhia Limitada, milhões e milhões que iam para lá. E agora, então, o que eles fizeram? Viraram contra o Bolsonaro e agora só estão atacando. Não tem uma notícia. Eu quero que alguém, por favor, me ligue. Qual a notícia correta? Só tem que falar a verdade. Só falar a verdade. Não falam, só inventam. Onde arrumam furo só para falar mal do governo. Agora, a credibilidade da Globo, né, que para nós era o Jornal Nacional era uma bíblia para nós, né? Hoje a gente vê a malandragem que tinha, né? Sim, mas hoje tu vê que ninguém mais quer assistir, ninguém assiste, ninguém quer saber, etc. Sim. Né? Só para comparar mesmo as bobagens que estão falando, né? E outra coisa, tem alguns que assistem. Sim. Eu tenho que assistir para saber a sujeira que eles falam. Sim. E outra coisa, né, assim, é que os artistas sempre foram formadores de opinião, tanto que todos que se candidatam fazem votação expressiva, tanto os mais palhaços, vamos dizer assim, da profissão, né, Tiririca e companhia. O próprio Clodovil, que era um apresentador de TV e era um costureiro, né, se elegeu em função da TV. Sim. E outros tantos. Esses acabou a mamata também, né? Recebendo milhões na lei Rouanet e tal, aí se volta contra e alguém ainda acompanha eles, né? Sim, que o povo toda a população devia apoiar as decisões do governo. Onde ia milhões para uma meia dúzia que já tinha garantido a sua receita com um grande show, e houve o quê? A distribuição para pequenos artistas, etc. Incentivar, entendeu? né? E isso é valor, isso é valor. É uma decisão de muita validade, muito respeito. Não, agora continua essa grande imprensa que acabou uma mata que eles fazem. Fica falando mal do governo. Total, né? Hoje em dia, os depoimentos que a gente dá mais valor é para um Alexandre Garcia, que é um cara que sempre foi muito de direita, sempre, né? E ele ainda faz uns posicionamentos fortes ainda em apoio ao Bolsonaro, né? Mas o Alexandre Garcia fala a verdade. Claro. E com coerência, né? Tem a Jovem Pan também. Sim, a Jovem Pan, que é uma nova rede. Isso. Falam a verdade. É isso aí. Ninguém dá favor para ninguém. Ninguém fica aplaudindo o Bolsonaro, nada disso. Só transmite a notícia. Esta é a informação válida. Claro. É passar para a população a verdade. Somente a verdade. Isso não está acontecendo. Não está acontecendo. Então, tu acha que o impeachment é meio difícil? Não, eu entendo que não haverá impeachment. Não haverá impeachment. Não. E essa briga do Supremo... Porque não há argumento legal, jurídico, e o Bolsonaro não cometeu nenhum crime, nem os ministros do governo. Apesar que não precisa cometer crime para ser preso agora, né? Tem tudo isso também, né? E essa briga, perigo. E essa briga com o Supremo, assim, que tu acha que assim,
o Bolsonaro, por todas essas loucuras que ele tem, que a gente sabe que votou nele porque ele era assim mesmo, né? É melhor votar num louco do que num ladrão corrupto, né? Sim, senhor. Tamo junto, né? Mas ele realmente, será que ele não tem alguma bala na agulha? O apoio dele com o exército, será que não é maior do que a gente pensa? Eu imaginava que tivesse, né? Eu imaginava que tivesse, que dentro de uma dificuldade nesse momento teria que se manifestar, o exército também, não decretar intervenção, mas assim, olha, vamos dar um basta aí, vamos respeitar a Constituição. Só isso que nós queremos. O Bolsonaro só quer respeitar a Constituição. Como o Supremo não respeita, então o Bolsonaro fica louco, né? E começa a atacar. E no ataque ao Supremo, tendo ou não tendo razão, ele é condenado pelo Supremo. Sim. Apesar que na Constituição o poder final ainda é dos militares, né? Sim. Ainda é dos manter militares. A ordem então, do Exército. A nossa esperança é essa aí. E será que o que ele está dizendo, assim, toda hora, assim, não, o que vocês quiserem eu faço, será que ele está pedindo que o povo vá para a rua, que nem lá em 64, que é... Eu já ouvi diversas manifestações de militares. Não sou eu que estou inventando, por favor, é só ouvir. Claro. Essa manifestação, que o Exército não haverá intervenção enquanto não houver a manifestação da população, é líquido e certo. Precisa o povo ir para a rua, o povo ordeiro naturalmente, e pressionar a mudança. A saída dos ministros do Supremo, alguns ao menos, mudar o comportamento da Câmara. Depois nós vamos falar sobre o negócio do fundo partidário. Isso é uma vergonha. Pois é. Daí vai ser ou não? O Bolsonaro disse que vai vetar. Mas não é hoje, o último dia 20 de agosto? Sim. Mas isso aí foi votado. Ele poderá reduzir o valor, né? Mas isso aí eu acho muito difícil, infelizmente. Isso é uma vergonha. Eu fui candidato muitas vezes, né? Eu nunca recebi um tostão de ninguém. Sim. A não ser dos meus amigos, claro. De uma empresa, entendeu? Sim, sim. Agora, dinheiro do povo, 6 bi é uma vergonha. Para campanha. Bota isso no país. Um deputado federal, provavelmente, o que está no exercício do mandato, vai receber 2 milhões. É muito dinheiro. 2 milhões para campanha, do nosso bolso. Do meu e do teu. Bota isso no Brasil para funcionar. Nós temos problema de saúde, nós temos problema dos hospitais, nós temos da segurança, o desemprego. A própria educação, né? Educação. Então, é muito triste a gente ver isso, né? Mas eu acho que uma parte ele vai bloquear, eu acho. Para ele ficar bem com o povo também. Eu não sei, eu vi um comentário que ele estaria disposto a vetar. Depois, provavelmente, vai ser derrubado o veto lá no parlamento. E aí, o bom seria se houvesse uma redução, ao menos, desse valor, não deixar esse escândalo, porque o ano passado, a última eleição, foram 2 bilhões e 2.700. Eu acho que sim, E essa foi dos 6.700. Não, 5.700. 5.700. Não tem cabimento. Mas é muito dinheiro, é uma coisa escandalosa, vergonhosa, que a população vem assistir. E lá nós tivemos uma mudança no Congresso, na Câmara e no Senado, nas últimas eleições, mas não foi o suficiente. Ainda tem os caciques. Nós temos que votar com quase que uma limpeza geral. Nós temos que saber em quem nós vamos botar na próxima eleição, especialmente aqueles que estão lá. Qual foi o comportamento que tiveram. Porque tem muito bandido escondido. Esse é o problema. Olha o que eu estou usando. Bandido, ladrão e sem vergonha, lá no Parlamento, no Senado e na Câmara. Aliás, a qualidade dos deputados e senadores está piorando cada legislatura. Isso aqui eu não sei aonde nós vamos chegar, mas também o povo tem que ter responsabilidade na hora do voto. Tem que estudar mais os candidatos, que nem tu falou. Tem que ver quem é quem. Não, porque ele ganhou um rancho, ganhou um dinheirinho, ganhou isso, porque vai me prometer um emprego e acaba votando. Não tem cabimento. Aí é onde nós vamos chegar. Temos que ter uma mudança, e essa mudança radical poderá acontecer nas próximas eleições. Agora, se pensar em votar no maior ladrão do mundo, comprovadamente, se forem votarem, o que nós vamos fazer? Aí eu não tenho mais esperança.
Porque, Muita assim, gente está falando, não, eu vou embora do país, vou embora porque não aguento mais, isso que é uma vergonha, isso que é uma... E nós temos o risco, né, sim, de se tornar uma Cuba aqui, sim. Venezuela, esses países totalitários, A ditadores. Argentina do lado, tá vendo a vergonha que está, né? Olha a Argentina que está sofrendo. Empobreceu em pouco tempo ali a população, falta de alimento, né? Que coisa triste, né? Assim, a maior... Que Argentina, pô, eu ia para a Argentina ao menos cada 2 anos com a minha mulher, ia passear, eu gostava da Argentina, ia tomar um vinho lá e tal. Meca da América próximo, Latina. Próximo do Rio Grande, próximo do Brasil. Não Exemplo havia necessidade de ir para passear nos outros países. E agora não tem mais vontade, vou fazer o que na Argentina? Quebrado. Aliás, uma parece que nem pode. Estão trancando tudo. Empresários não estão conseguindo entrar para ver as empresas. Tem que entrar disfarçado lá. Já teve muitos casos já concretos disso. Soube de um caso de um empresário que entrou ajudante de caminhão lá para poder visitar a empresa. Porque se dependendo do local, eles não deixam nem entrar. Olha só o ponto que chegamos. Aqui no vizinho do lado, né? Será uma outra coisa assim, que voltando para o STF, né? A discrepância de poderes, né? Quando foram votar o voto impresso lá, o ministro vai lá sentar com os parlamentares para discutir, mas aí onde é que está os limites dos poderes? A independência dos poderes não tem, aí não existe. Não tem, é uma vergonha. E na saída ele ainda dá aquela declaração que, como é que é, não se toma, não se... Eleição não se ganha, se toma. Se toma. O outro disse que, né, o Dirceu já tinha falado isso também, mas eles rezam pela mesma cartilha. O Dirceu eu vi também. Eles rezam pela mesma cartilha e o povo não se deu conta ainda, assim, da ladruagem que era via BNDES, né, passando dinheiro para tudo que é país aí de amigos, né, as estatais tudo com prejuízo e o Bolsonaro em pouco tempo não teve corrupção, não teve dinheiro fácil para ninguém. E principalmente deu lucros às empresas estatais, né? Eu sou testemunho de tudo isso. Quando eu assumi lá a empresa, eu cheguei lá e disse, tinha uma dívida, estamos tocando a obra, e aí me disseram, não, tem que ir no BNDES pedir financiamento. Aí eu fui para o BNDES disse, não tem crédito para vocês. E tem mais o seguinte, não existe mais recursos para essa finalidade, que é na área de infraestrutura. E aí nós tivemos que voltar e retomar a obra com recursos próprios das duas empresas. Mas o BNDES foi liquidado, foi destruído. Pegaram o dinheiro de tudo. E ontem eu vi uns comentários que a Caixa Federal também houve um desvio fora do comum de milhões e milhões, bilhões e bilhões. Bilhões, né? Eles acabaram com tudo, né, senhor? Acabaram com tudo, emprestaram dinheiro para esses outros países, aí eles não estão pagando. Não, fundo perdido. E agora o governo tem que repor os recursos no banco. Sim. Venceu. O governo empresta e o governo era o aval. Sim, é que o governo é responsável, né? Avalista. Se não pagar, eu tenho que repor. Mas que fácil isso, né? Eu também queria um empréstimo desse, mas tem muito escondido por aí, inclusive por aqui, por essa região que pegaram financiamento do BNDES com muitos anos de carência e construíram um império. Tem por aí, gente. Não se preocupe, é só vocês procurarem que existe. Eu não quero citar o nome de ninguém e também não tenho nem o... Eu não vou citar, não quero citar, mas tem que alertar. Procurem aí que fez um grande patrimônio nos últimos anos no governo do PT. Isso aí. Aí vocês vão descobrir. É só botar o CNPJ no BNDES para ver os empréstimos lá, né? 1% ao ano. Ao ano. Né? Diversos anos de carência. Coisa boa, né? Voltando aqui para a iluminação pública e o lixo, que seria uma das coisas que tu sempre tem falado nisso, né? Para tirar um pouco do poder público essa necessidade que tem e também para fazer a coisa andar melhor, né? Nas parcerias público-privada, que seria, né? Parceria pública e privada é a solução. Eu, antes do prefeito assumir, claro, quando ele era candidato, ele me pediu quais as ideias. E eu disse, olha, tem que se desfazer do lixo, que isso aí é só problema, transferir para o setor privado, e a iluminação pública, né? Que hoje existe parceria pública e privada, que já está sendo implantada em muitos municípios, onde você retira da máquina da prefeitura
o gasto com os funcionários e queimou a lâmpada, e o cara reclamou porque tem que trocar a lâmpada. Transfere para o setor, porque você paga todos os meses na conta de luz, tem iluminação pública. Então aquilo vai para uma conta, é conferido, é controlado. A substituição, a modernização da iluminação a LED também é pago essa receita, e tem funcionado muito bem nos municípios onde já implantaram. Então eu defendo essa tese. Esses dias eu conversei, porque existe um consórcio regional dos municípios, e o presidente é o presidente da LE de Montebello do Sul. E esses dias eu conversei com ele na segunda-feira, porque tem um escritório de Florianópolis que me pediu para colaborar. Já estou trabalhando. Não adianta. Né? Então nós vamos ter um encontro, possivelmente para tratar desse assunto, para ouvir os prefeitos, etc. E mais ainda na área do lixo, com o consórcio contratou a Universidade de Caxias do Sul para montar um projeto regional de usina de lixo. É o caminho, né? E aí tem mais algumas ideias aí que essa outra empresa tem interesse em, porque ela tem mais expertise, ela já sabe, ela já trabalha, né, nesta área. Então ela poderá dar uma contribuição para aperfeiçoar o projeto que a universidade está elaborando para a região e para os municípios. Eu acho que é uma saída e tira aquele peso do município, né, com funcionários, etc. O município tem que cuidar de outra área. Ele tem que cuidar da saúde, da educação, né? Social, né? Na área social, tem que incentivar a habitação. Por exemplo, aqui em Farroupilha, a parada olha o passado, quando nós estivemos na prefeitura. Porque eu tivemos 1º de maio de cinquentenário, urbanizar a favela da Esfam, o industrial era depósito de lixo, urbanizamos, criamos escola, creche, etc. E depois veio o meu sucessor, também trabalhou nessa área, que isso foi muito positivo, foi o prefeito Zanfelice. Continuidade. Isso, a continuidade é importante. Então, hoje nós temos um problema habitacional muito grave, muito sério, com invasões. Então, o município tem que se dedicar a isso, ajudar, entendeu? Abrir possibilidade de ter a casa própria, né? Agora, com mais o apoio da Caixa Econômica Federal, que na minha época não tinha, hoje tem, minha Casa Verde e Amarela, não é isso? Então, eu acho que seria esse é o caminho, né? Mas na saúde é fundamental a presença do município. E lixo e iluminação pública tem que passar para o setor privado, e tira este peso, né, de funcionários e de serviços, muitas vezes mal feitos. Será que tem outro assunto que não está sendo discutido? É o seguinte, nós temos que terceirizar, temos que diminuir a máquina, mas essa reforma que foi feita no último governo, altos salários e pouca entrada, a curto espaço de tempo vai estourar esse fundo aí também, né? É outro problema, né? Isso foi criado por um maluco de um prefeito aí passado. Ele acabou dobrando o salário de algumas categorias de funcionário, sem a previsão de ir para o fundo de aposentadoria. Então o cara tinha 3 mil, foi para 6, falta 3 anos para se aposentar, ele tinha que prever porque quando se aposenta ele recebe o salário integral. Então ele tinha que ter a entrada no fundo para poder sustentar o fundo. O que está acontecendo? Nessa reforma irresponsável, que também a Câmara de Vereadores tem muita responsabilidade, né? A famosa base aliada, né? Um problema. Isso. Então, eu acho que aí se criou essa situação muito difícil. Agora, a atual administração vai ter que pagar muito, né? Tem que aumentar os valores da participação do município para poder recuperar a situação do fundo que está quase na UTI. E essa mesma administração que aumentou começou a terceirizar, e o governo atual está mantendo isso, que é uma boa coisa. Mas no longo prazo isso vai dar um problema, né? Com certeza, mas a responsabilidade... Não foi na minha época que foi criado o fundo de aposentadoria. Também foi um erro isso, eu acho, né, senhor? Não vou... É que as pessoas que criaram isso aí já não estão mais aí. Sim, mas é que era um erro nacional, foi isso aí, né? Não foi local só, né? É que alguns acabaram
pressionando a administração municipal. Sim, Eu sei sim, como sim. funciona. Sim, sim. Eu fui pressionado. Eu disse não vou criar, porque isso aí, se eu estou recolhendo para o INSS, vou recolher lá e continuo, pago a minha parte, empregador, e você desconta da tua folha e encerrou o assunto. É, porque tinha um limite bom, era 20 salários mínimos, né? Sim, e o que houve aí foi essa criação, naturalmente. Eu não tenho nem autoridade para discutir esse assunto. Veio uma pressão de cima para respeito. baixo, né? Mas foi cometido um erro. Você pode criar esse fundo, pode criar o fundo, mas você tem que ter o cuidado de ter o equilíbrio. A receita e a despesa, é a previsão de gastos em cada ano. Como é que vai acontecer na aposentadoria lá? O que estão entrando os recursos. Uma coisa transparente. Sim, normal. Fizeram sem previsão, deu o que deu. Deu o que deu. Está aí esse problema gravíssimo que estão enfrentando agora. O último assunto que nós podíamos hoje falar é sobre o pedágio. Eu fui a Florianópolis agora na última vez, paguei 5 pedágios. 4 de 2,10. Sim, senhor. Tu paga com prazer o 2,10. Apesar da chatice de estar parando meio ali, né? Mas 2,10, uma estrada boa que nem está ali. Pô, eu quero comentar isso aí. Você vai me ajudar. Você está me ajudando. Você já abriu a possibilidade. Realmente eu fiz diversas viagens. Sim, direto. Eu vi quando construíram os pedágios. Agora, um pedágio 2,10, com aquela maravilha de estrada, eu pago com muito prazer. Claro. E outra, eu já fiz a média, dá 70 ou 80 quilômetros entre um pedágio e outro. Tá? Então existem diversas cidades, municípios, que o cara só paga 2,10, entendeu? Não foi aquele escândalo, aquele crime que foi cometido aqui, Farroupilha, Caxias, pagar 6, 7 reais. Ganância. Sem investimento nenhum. Nada. Só tapava Zero. o buraco. Isso foi coisa criminosa. Eu vou dizer, foi no governo Brito. E a turma. E eu fui acusado ainda de ser sócio do pedágio. Isso aí é uma coisa de não acreditar. Entende? Eu sofri muito politicamente por causa disso. Porque os bandidos que estão ainda por aí, os que me criticaram, que eles têm a ideia dele, eles praticam o assassinato de reputações. Destruir a imagem de quem tem uma imagem limpa, transparente, temos que destruir, porque esse pode atrapalhar. O que fizeram, tentaram me destruir. Olha, o meu caminho, graças a Deus, com o apoio da população, aonde eu cheguei e aonde eles estão. É isso aí. Que faça a comparação. É isso aí, Mas foi muito triste aquele episódio da pedágio Farroupilha Caxias. Sim. E agora voltou a discussão dos pedágios. Eu defendo a seguinte: em qualquer parte do mundo tem pedágio. Isso. Eu defendo a tese de tem que controlar o valor do pedágio. Outra, fazer a licitação para trazer as empresas, para as empresas que vencerem, não é para dar dinheiro para o governo atual. Tem que deixar a empresa com a previsão de investimentos. Isso aí. O que o Leite está esperando? Que vai entrar no caixinha do governo. A empresa, a sua empresa, você ganhou lá, tem que pagar 5 milhões para o caixa do governo. Nada disso, isso não interessa. Olha o Estado, o desempenho. O Estado está quebrado. Não tem recurso, não tem solução. Agora ele também não pode transferir os pedágios das estradas para o setor privado e cobrando. Tem que deixar para a empresa investir no melhoramento, na construção de mais uma via, de elevadas, de viadutos, etc. Isso que tem que ser feito. E temos que controlar, então. E outra, nós estamos aqui, parece que estão colocando pedágio em 30 quilômetros, para ter 2 pedágios. Já pensou? 40 quilômetros. Isso não é por aí. Não tem cabimento. Não tem cabimento. E outra, o valor, por favor. A população tem que... E outra, tem que se ouvir os prefeitos da região, os vereadores, os empresários. A sociedade tem que ser ouvida. Eu defendo essa tese. É isso aí. Eu não sou contra o pedágio. Eu acho que o pedágio é uma solução que até hoje o Estado não resolveu o problema. Olha nem vai estradas, resolver, né? Nem vai resolver porque não tem dinheiro. Olha as estradas como é que estão. O último que eu paguei 4,70, eu acho, e depois 4 de 2,10.
Um de 4,70, mas esse é o que dá mais distância, né? Sim, mas veja bem, você pagou no Rio Grande do Sul, que é um pedágio antigo, e lá na chegada em Santa Catarina, que é um pedágio antigo. Agora, os 3 que foram criados é 2,10 cada um. Olha aí. Né? E isso é uma coisa justa, né? Isso é uma coisa, mas paga com prazer. Claro, paga com prazer. Estrada, um tapetezinho. Eu defendo essa tese agora. Não tem outro caminho, né? E a responsabilidade dos deputados estaduais. Agora, tanto depois nós vamos falar sobre a privatização da Corsan. Tá? Eu acho que a comunidade tem que ser ouvida, as regiões devem ser ouvidas, devem participar do processo e todos devem sensibilizar o governo e se implantar um pedágio com valores reduzidos. Aí todo mundo vai pagar, porque o Estado não tem condições de executar a obra, não tem, comprovadamente. Entra governador, sai governador, troca o governo, é coisa tudo igual. O buraco só aumenta. Só aumenta. Será que, por incrível que pareça, 45 minutos? O que tu gostaria de falar da Corsan? Não, a Corsan, estou falando da privatização da Corsan. O que tu acha? Ou deixamos para a próxima vez? Não, vamos dar um... Aqui, eu acho o seguinte, que a questão da Corsan é um pouco diferente. Eu lembro que, quando eu assumi a prefeitura, nós tínhamos um problema sério da falta d'água, você não estava por aqui. Foi em 1983, 84. E nós conseguimos, através da Corsan, um grande projeto da construção da subestação de Nova Sardenha. Que hoje abastece a cidade. E a água que veio lá do Burati, porque a represa do Burati era para atender Bento Gonçalves. Nós conseguimos trazer para Farroupilha, porque nós tínhamos limitada a expansão urbana por falta de água. Tinha loteamentos prontos que a Corsan não ligava e a prefeitura não autorizava. O exemplo foi o loteamento Piemonte. Se você conversar com os moradores antigos, se lembra. Então, isso é um problema muito sério. E eu lembro quando eu consegui o financiamento através do BNDES, o governador era o Jair Soares, o presidente do BNDES era o Assis Roberto de Souza, que era um conhecido, que eu cheguei no governo do estado, quando ele assumiu, eu assumi a prefeitura e disse, olha, nós temos um problema da água. Ele disse o seguinte, eu não tenho solução, mas tu tem. Como eu tenho solução? Não, vai lá que o teu amigo é presidente do BNDES. Sim, mas o senhor apoia tocar um grande projeto de Farroupilha? Eu apoio. Marquei um encontro no Rio e ele já tinha ligado para eles, olha, se der para atender Farroupilha, pode atender, que eu acertei com o prefeito que nós precisamos apoiar. Aí eu lembro, ainda tem os jornais por aí, uma hora dessa eu tenho que trazer esse jornal. Que bom. Diz, nós temos água para 30 anos. E sabe o que aconteceu? Fechamos 30 anos e começou a faltar. Isso aí. Essa foi uma previsão. Então, mas aqui voltamos ao problema da privatização da Corsan. Eu acho que aqui sim, mais do que nunca, tem que ouvir as prefeituras, as câmaras de vereadores, que não é simplesmente passar para o setor privado que vai resolver o problema. Tivemos 3 casos, São Gabriel, Novo Hamburgo e Uruguaiana. Santana do Livramento. Que São Gabriel e Novo Hamburgo, tenho certeza, a última não me lembro, que deram problema passado para a privatização. Eu lembro, eu estava na fábrica ainda, eu conheci o Guzmão, que era do setor de calçado do NH, jornal NH, mas fizeram uma revolução lá contra a Corsan e acabaram privatizando. Ou melhor, municipalizaram o serviço d'água. Tinha lá 30 funcionários trabalhando lá. Há pouco tempo fiquei sabendo que tem mais de 550. Sim. E não tem dinheiro para investimento. Nada. Estão atendendo dificuldade. Aumentou a tarifa? Isso. Teve um período de estiagem lá em Santa Catarina. Também os municípios começaram a pressionar, municipalizaram. Quando deu estiagem agora, eles tentaram devolver para a Casan. Eu disse, não, agora vocês ficaram com o serviço da água, não fizeram investimento, estão com uma folha enorme de gastos, e agora vocês querem devolver para nós. Não tem outra saída. Então tem que ter muito cuidado. Eu também tenho reserva com relação à Corsan. Eu acho que eles fazem um bom trabalho. Esse negócio de dividir com o município, que eu acho errado, que eu acho que tem que gerou receita aqui, tem que aplicar aqui. Né? Isso é um problema que teria que mudar algumas coisas, né? Sim, mas por exemplo,
Nunca o município de Farroupilha teria as condições de fazer aquele investimento de 30 anos atrás. De trazer, construir a estação de tratamento de Nova Sardenha, levamos água para Nova Milano. Nova Milano foi no nosso período, esse grande projeto. E mais os reservatórios espalhados por aí. Mas agora nós temos um problema da estiagem que está muito sério. Sim, no Brasil inteiro, né? Pô, problema sério. Curitiba, por exemplo, faz mais de um ano que estão lá com um problema de racionamento e agora parece que está chegando água cada 36 horas. Olha só. É muito... Não, e nós estamos em pleno inverno e a barragem está baixa, né? Está baixa. Então é um problema, né? Siak, acho que vamos te deixar com as considerações finais e agradecer mais uma vez a tua presença, sempre muito ilustrativa e com muitos assuntos, né? Bom, quero agradecer então a oportunidade mais uma vez e dizer que as minhas declarações às vezes foram mais pesadas, até porque eu estou livre. Quero avisar o senhor, estou livre. Não levo mais desaforo para casa. Não tem rabo preso com ninguém. Não tem rabo preso com ninguém. Acho que a gente tem uma história, nós construímos uma história de vida, de trabalho, de dedicação. E eu saio na rua agora, eu estou num banco em qualquer lugar, diz, mas que saudade de você, que você tem que voltar. Eu quero dizer que vamos parar com essa brincadeira. Mas isso foi construído tudo uma história. E todos ajudaram, todos participaram e nós estamos torcendo para que a administração atual dê certo, está dando certo. E quem sabe no futuro próximo a gente possa voltar aqui, Glacyr, para a gente discutir mais alguns assuntos. Quem sabe no momento melhor. Melhor. Que assim seja. Obrigado, um abraço a todos.